bomba em Brasília, viu? O Bolsonaro está apavorado. A coisa piorou muito para ele depois da nova delação do tenente-coronel Cid. Muita gente ficou surpresa, inclusive eu, que o Cid não foi preso ontem. Porque todo mundo imaginava que o Cid ia proteger o Bolsonaro em certo grau, que isso ia acabar dando em prisão para ele. Tinha até fontes aí da Procuradoria-Geral da República dizendo que tinha todos os elementos para que ele perdesse os benefícios da delação. Ou seja, a coisa ia ficar ruim para o Cid. Para ele ter conseguido aí, em 3 horas de depoimento, frente a frente com Alexandre de Moraes, evitar a prisão, é porque ele entregou o Bolsonaro, mas entregou tudo. Segundo aí matérias na imprensa de hoje de manhã, o Cid também entregou novas provas contra o general Braga Neto. Eu não sei que novas provas o Cid poderia ter, se a polícia já pegou tudo que tinha no celular dele, inclusive as mensagens que ele tinha conseguido apagar, e se todos os e-mails dele que ele apagou, ele deixou na lixeira e a Polícia Federal conseguiu pegar todos. Pior, em operação de busca e apreensão, conseguiram até vídeo de reunião ministerial do Bolsonaro com vários ministros ali, inclusive o então ministro da Secretaria da Presidência, que é o general Mário Fernandes, que estava no plano para matar o Lula, fazendo discurso golpista, vários fazendo discurso golpista naquela reunião. Olha, para ele entregar uma coisa nova que a Polícia Federal não tinha, realmente, eu vou falar, essa aí ele tirou da cartola, o tenente-coronel Cid. E aí, o que acontece? Ele manteve a delação. Isso causou um pânico total na família Bolsonaro, porque eles perceberam que agora não tem como evitar a jaula. Enquanto o Cid ainda estava delatando e depondo, saiu aí o indiciamento do Bolsonaro e a lista aí de 37 indiciados por tentada golpe de Estado. Eu achei que faltou muita gente. Por exemplo, o Ives Gandra. O Ives Gandra, ele foi o autor da tese que era usada pelos bolsonaristas para invocar o artigo 142 da Constituição e o Bolsonaro dar golpe. Não foi indiciado. Pois bem, muitos outros não foram. Eu expliquei aqui ontem que eles serão indiciados aí no inquérito das milícias digitais, que inclusive, a delação do Cid está nesse inquérito. Por isso que ele estava depondo enquanto a investigação já tinha acabado. E tudo indica aí que nesse inquérito também, porque o inquérito do golpe de Estado está sob o inquérito das milícias digitais, mas cada inquérito é um processo, tem um número de inquérito diferente. E aí, esse aí da tentativa de assassinato do Lula e do Alexandre de Moraes, esse não acabou, porque ainda tem depoimentos, ainda tem outras coisas aí sobre isso. Aí o que acontece? Depois da delação aí do tenente-coronel Cid, começou a circular em Brasília um texto dizendo que o Bolsonaro ia fugir para a Argentina. O Bolsonaro foi contactado aí por vários veículos de mídia e não respondeu, não retornou, não falou nada sobre isso. O Bolsonaro, ele se limita a xingar o Alexandre de Moraes, falar que ele faz tudo que não está na lei, falar que ele é ditador, e o bolsonarismo adotou a tática de falar o seguinte: o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão abusando do poder porque estão acusando alguém de tentativa de assassinato, sendo que não teve tentativa de assassinato, não existe tentativa. Tentativa não é crime. Tentativa de assassinato é crime. Aliás, eles dizem que não. O problema é que o Bolsonaro, o problema para eles, né, não foi indiciado por tentativa de assassinato do Lula. Você vê os crimes pelos quais o Bolsonaro foi indiciado, é abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E, veja bem, a lei aí, que foi sancionada no governo Bolsonaro, ele é quem sancionou a lei, que foi a lei aí que ficou no lugar da antiga Lei de Segurança Nacional, e o Bolsonaro mudou porque quis. Ele estava querendo ali criminalizar a esquerda, e aí quem acabou criminalizado pela lei foi ele mesmo. E aí essa lei diz que tentar acabar com o Estado Democrático de Direito, ou tentar dar golpe de Estado, ou fazer é crime. Tem a palavra tentar nos 2 artigos. Fica ruim aí para a narrativa deles. E aí, no meio desse desespero, o ministro do Lula, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, vai às redes sociais e solta uma bomba. Vou te mostrar aqui o post do Luiz Marinho. Ele fala o seguinte: olha, recebi de um amigo texto que levanta a possibilidade do Bolsonaro fugir para a Argentina. Você está vazando o plano do Bolsonaro a Brasília, e alguém até fez um texto e começou a mandar para autoridades. Aí, como não precisa de passaporte, não seria difícil ele empreender a fuga rumo às terras portenhas. Ainda fala que seria fácil, ministro. Lembra o amigo, contudo, que golpistas que fugiram para lá estão sendo mandados de volta. Eu falei com o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, falei, olha, se o Bolsonaro está fugindo para a Argentina, ele não nega, quando foi perguntado aí, ele se limitou a atacar o Alexandre de Moraes, e
ele e o Eduardo Bolsonaro têm uma relação com o Milei e tudo mais, é bom acionar a Polícia Federal para que a polícia investigue se tem plano de fuga dele ou não e, caso tenha, já prenda o bandido. Por quê? Porque ele é reincidente nisso. Em março desse ano, depois que teve operação contra o Carlos Bolsonaro no inquérito da ABIN, ou que a imprensa chama aí a Polícia Federal de ABIN paralela, mas não era paralela não, era a ABIN mesmo, que era usada pelo Bolsonaro, o Bolsonaro, 2 dias depois, ele foi para a Embaixada da Hungria. E aí ele ficou lá refugiado por 48 horas. Isso só foi revelado pelo New York Times meses depois. Aí você pergunta, pô, se na primeira, antes de ser indiciado e tudo, ele já fugiu, imagina agora. O fato é que o Luiz Marinho ainda avisa, olha, os bolsonaristas que estão fugindo de lá estão sendo mandados de volta para o Brasil. Aí tem um erro, ninguém foi mandado de volta para o Brasil ainda não. Eles foram presos já. Muitos dos bolsonaristas que estão lá foram presos. 2 tinham sido presos quando foram renovar o pedido de asilo, já tinham mandado de prisão, foram presos, e outros aí foram presos e achados na Argentina. Então, a coisa tá ruim aí para esses bolsonaristas, mas ninguém ainda foi extraditado. Os que foram presos estão presos lá, não foram extraditados ainda. Não sabe nem... Eu procurei no bolsonarismo e tudo mais, vi vídeo aí do Oswaldo Eustáquio chorando quase, dizendo que eles estão sendo presos, que o Milei traiu e tudo mais. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo dizendo que não, olha, eles não vão ser presos mais, porém continuaram sendo presos. Quer dizer, o Milei traiu o Bolsonaro, bem traído, mas eu não achei em nada, ninguém falando em que condições estão presos esses bolsonaristas. Porque quando eles foram para Papuda, eles reclamavam que, olha, como assim, tem nuggets na janta, não gostamos desses nuggets, olha, tem dia que tá frio e o chuveiro não tem água quente suficiente, nossa, a cama é desconfortável. Começaram aí os bolsonaristas a falar sobre como é ruim a condição dos detentos. Começaram a se importar aí finalmente com as condições dos presídios, os bolsonaristas, porque eram eles os presos. Aí muitos até hoje estão presos e não entrou na cabeça deles que eles estão presos por golpe de Estado. Muitos ainda estão naquela narrativa de que tudo isso é orquestrado pelo Bolsonaro e que tudo vai dar certo, tá? Inclusive o Lula é um sósia que é colocado ali pelo Bolsonaro e pelo Trump. Eles acham isso mesmo. E aí eles reclamam da cadeia achando que eles estão ali... que é tudo cenário, isso é tudo cenário aqui, faz parte de um plano maior. E aí ficam nessa. Pois bem, em meio a isso, agora a Polícia Federal, eu também fiz um post no Twitter, e já tem centenas de comentários de pessoas marcando a Polícia Federal, e eu fiquei sabendo, graças ao Glenn Greenwald, que tentou jogar uma bomba no Alexandre de Moraes, no fim era nem uma biribinha, com aquelas mensagens de um assessor do Alexandre de Moraes, ficamos sabendo, aquilo serviu para quê? Para que se confirmasse que quando a gente manda marcar no Twitter o Alexandre de Moraes ou a Polícia Federal, isso chega no Alexandre de Moraes, porque ele usa o Twitter e aí ele vê os posts. Inclusive, nas conversas ali deles, dos assessores do Alexandre de Moraes, falando sobre uma peça que eles teriam que fazer com provas aí contra bolsonaristas. E o Alexandre de Moraes mandava mais e mais e mais provas, adiciona essa e essa, porque tem que estar bem embasada, porque depois sai Globo, Estadão, Folha, falando que o Alexandre de Moraes não embasa suas decisões. Aí sai editorial do Estadão dizendo que, olha, o Alexandre de Moraes devia ter mais cuidado, ele está se tornando um ditador. Aí sai editorial da Folha dizendo que, olha, se a denúncia é grave, precisa também de muito cuidado na investigação, e o Alexandre não está tendo. Aí sai o comentarista do UOL dizendo que o Alexandre é ditador. Ou seja, a imprensa atacou muito o Alexandre, aí ele embasava bem as decisões, e aí deu para saber o quê? Que ele ficava lá no Twitter, quando marcava ele já na hora colocava na decisão, então dá certo. Agora, Polícia Federal e Alexandre de Moraes estão sendo aí acionados para ver se o Bolsonaro está fugindo ou não. Olha, não é a primeira vez, ele já tentou ir para a Hungria e, lembremos, no ano passado, o Valdemar Costa Neto avisou, inclusive ele avisou, quando o Bolsonaro voltou para o Brasil em março, que ele ia alugar um avião para ficar à disposição do Bolsonaro a qualquer momento. Se o Bolsonaro precisasse do avião a qualquer momento, ele teria um avião ali à disposição. Aí você começa a pensar, peraí, quem é que precisa de um avião urgente a qualquer momento assim? O artista que é chamado para uma festa, sei lá, amigos do Neymar, eu não sei. Quem que vai precisar de um avião urgente tem que viajar de avião aqui agora, tem que ser agora, não pode ser amanhã. Ou aí quem é chamado para festas, para eventos aí de última hora, um empresário, ou
alguém que pode fugir da polícia. De última hora é avisado de uma operação que vai ter daqui a algumas horas e foge. Como, por exemplo, uma vez ele fugiu de jet ski da casa dele lá em Angra dos Reis. Ele e os 3 filhos saíram fugindo, quase chorando, de jet ski e de lancha, pouco antes da Polícia Federal chegar. Aí você vê, pô, que coisa, hein? Já tinha um avião de fuga, que, pela fala do Valdemar, era praticamente, pô, é pra fugir, viu? Um avião pro cara usar a hora que necessitar, assim, se precisar, a gente tem ali pra fugir. Depois o Valdemar não falou mais sobre o assunto, o fato é que ele chegou a alugar o avião. E por vários meses, ainda se falava um pouco disso. Depois não se falou mais, eu não sei nem se o Bolsonaro ainda tem esse avião de fuga, tá? Os últimos voos que o Bolsonaro mostrou nas redes sociais dele, ele indo para vários lugares do Brasil na campanha municipal, ele estava pegando voos comerciais. E aí ele sempre gravava lá um Reels com algumas pessoas do voo querendo tirar foto com ele, para falar, olha só como eu sou popular, e ensejar aquele tipo de comentário de Bolsonaro falando, esse é o presidente que tem o povo, o outro só tem o TSE, e coisa, como é que o Lula foi presidente sem voto, nunca viu um presidente que não tem o povo ao seu lado, estão todos com o Bolsonaro, e aí esse tipo de comentário golpista fica lá no Instagram dele. Então, para isso, é parte da estratégia dele. Ficar em avião particular, ele não pode fazer isso, né? Em avião privado. Então, parece que não usa mais o avião. O fato é que para a Argentina não precisa nem de avião. Você pode ir de carro para a Argentina. Aliás, acho difícil que o Bolsonaro, caso fuja do Brasil para a Argentina, para o Paraguai, que também tem um presidente de extrema-direita, mas não tão amigo dele, acho difícil que ele faça de avião. Tá? Bem difícil. Seria de carro. Vários dos bolsonaristas que fugiram, foram todos eles de carro. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!